Vamos lá, então, começar mais uma aula de biologia. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Davi Soares. Essa é a nossa quinta aula, mas antes de começarmos, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e, se gostar, dê um like, ok? Essa aula a gente vai trabalhar o DNA, tá? Para quem não lembra o que é o DNA, tá? É o ácido desoxirribonucleico. Hã? Calma que a gente vai tirar esses nomes estranhos da sua vida, tá? Mas antes de começar tudo, a gente vai ver que o DNA e o RNA, que é a próxima aula, são formados por nucleotídeos. Ah, já começou a complicar. Não é complicação. Pensa o seguinte, uma parede, ela é feita de pequenas estruturas, tijolos, blocos, seja como for, existe uma unidade para formar. Nesse caso, a unidade são os nucleotídeos, ok? O nucleotídeo vai ter três coisinhas. Primeira, fosfato, tá? Segunda, uma pentose, nada mais que um açúcar. E aí que vem um macete fácil pra caramba. Se for RNA, o açúcar é ribose. Hã? R, R. Se for DNA, é desoxirribose. Ah, não vou lembrar disso. Pensa o seguinte, ó. Desoxirribose, DNA. Ribose, RNA. A gente vai ver ó, que DNA é mais complexo, mais complicado. Então o nome também tinha que ser, né? Desoxirribose. O RNA já é mais simples, pequenininho. Então, ribose, tá? Tenta guardar isso. E aqui a gente vai ter as bases nitrogenadas, que nada mais é do que estruturas que vão ajudar na formação, para ligar uma fita a outra no caso do DNA, tá? Vamos lá então, beleza? Nesse caso, a gente vai ter aqui o DNA e o RNA. Essas duas bases nitrogenadas são chamadas de púricas. Tanto o DNA quanto o RNA tem. No caso do DNA, vai ter timina. Aí a citosina, os dois, tanto o DNA quanto o RNA tem. Então vamos voltar. DNA e RNA tem adenina, guanina e citosina, ok? No caso, DNA tem timina. E o que substitui a timina no RNA é a uracila, ok? Voltando então, todos eles têm que ter quatro estruturas. As três primeiras são iguais: adenina, guanina e citosina. A última, que vai ser o diferencial, se for DNA, timina, se for RNA, uracila, ok? Sem problemas. Por que isso acontece? O DNA, ele vai ter fita dupla. Ah, voltando. Então, pergunta clássica, qual a diferença do DNA e do RNA? Primeira, fácil de matar pra caramba, que vai ser o que a gente acabou de falar, ó. RNA, uracila. DNA, timina, ok? Mais uma clássica de matar. Aqui a gente vai ver que se é R, né, é ribose, tá? Se é desoxirribose, ok? Então é fácil, não tem como errar. Desoxirribose, beleza? Vamos lá. Então, primeira diferença, as bases, RNA, DNA. Segunda, o açúcar. E terceira diferença, DNA é de fita dupla, RNA é de fita simples. Mais um detalhe, DNA é tudo. Hã? Tudo que você pensar, a cor do seu cabelo, sua pele, sua altura, tá tudo no seu DNA. O RNA ele vai ser responsável por apenas uma informação e é o que a gente vai ver na próxima aula. Só que tem um pequeno detalhe, tá? Não vai ser assim aleatório que as bases vão estar aqui se ligando, tá?
são específicas. Ah, tem essas corzinhas. Exatamente, repara que são específicas as conexões. E como é que eu vou lembrar? G sempre se liga com C. Aí o C com G, tá? Aí como é que eu vou lembrar disso? Pensa o seguinte, tá? Antigamente, seu avô, sua avó, sua tia, de repente lembra dessa cantora, que foi muito famosa, chamada Gal Costa, tá? E agora é segundo lado. Então, G com C, A com T, tá? E o T com A. E aí vem esse tio, que também foi famoso. Famoso, famoso. Não foi tão famoso quanto Gal Costa, mas é Agnaldo Timóteo. Ah, isso é coisa velha. Eu também sou velho, criança. Não dá para lembrar coisa nova, tá? Mas quem souber alguma, manda, por favor, que eu gostaria de atualizar a minha apresentação, ok? Então, voltando. C se liga com G, G com C, A com T, T com A, ok? Vamos lá, então. Das informações que a gente acabou de passar para vocês, vamos ver se vocês já pegaram alguma das informações, tá? Ó, o nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, que pode ser ribose, desoxirribose, certo? Uma molécula de açúcar, né? Tá aqui bonitinho. Ou voltando então. Fosfato é um. Bonito. Desoxirribose. Se é desoxirribose, meus amores do coração, é DNA. Ok? Então vamos lá. O nucleotídeo timina. Timina também é DNA. O nucleotídeo guanina tem uma cadeia, liga-se ao nucleotídeo citosina. Gal Costa? Tá certo então. Ok? Pontes nitrogenadas se estabelecem entre bases T e A e entre bases C com G. Lembra que eu falei que vai ter a conexão entre eles? Essa conexão é chamada de bases nitrogenadas, ok? Então, nesse caso, tá tudo certo. Nosso DNA lindo, maravilhoso, é isso, ok? Vamos lá, então. DNA, ácido desoxirribonucleico. Hã? Vamos voltando, tá? Lembra que é o nucleotídeo? Tá? N. Desoxi, né? Desoxirribose, açúcar, tá? E é um ácido. Então, ácido desoxirribonucleico. Tá, professor? Mas aí você me complica. Não é DNA? É DNA. Mas no Brasil é ADN. DNA Desoxyribonucleic Acid. Hã? É isso aí, tá? Desoxyribonucleic Acid, tá? Aí é DNA. Traduzindo, vocês falam DNA, DNA, mas sai em inglês, tá? Em português é ADN. Ele vai ter fita dupla linda, maravilhosa, conectada com as bases, tá? Ligações, bases, pontes de hidrogênio. E aí, como a gente falou, Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Tá? Aqui a gente está indicando que são duas pontes em A com T e três C com A. G. Tá? Duplicação. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque o seu DNA ele consegue se autoduplicar a si próprio consigo mesmo. Hã? Ele consegue criar uma cópia dele, tirar um xerox. E qual a importância disso? Pense o seguinte, seu cabelo está querendo crescer, ok? Para crescer precisa de uma célula nova. Para uma célula nova precisa de um DNA novo, ok? Então é essencial que ocorra essa autoduplicação. Isso a gente vai ver lá na mitose e meiose, ocorre na fase S, tá, da intérfase, e aí uma coisa linda é chamada de semiconservativa. O que quer dizer essa coisa linda? Quer dizer que, literalmente, quando o seu DNA decide duplicar, ele cria uma cópia, tá aqui seu DNA original, ele abre, e literalmente preenche aqui no meio a estrutura e cria dois DNAs, o original e uma cópia. Só que repara um detalhe importantíssimo. A gente vai ter aqui e aqui literalmente
o original, tá? Então, por isso é chamado de semiconservativo. Por quê? Porque vai conservar metade dele, tá? Ok? Fácil, né? Ah, e essa parte é importante, porque se der tudo certo, na hora da separação, divide aqui fofinho, as duas células vão ter o mesmo DNA idêntico, sem erros no processo. Aí, se der um erro, enquanto a gente é jovem, o corpo vai reconstruindo, ele lê e fala, aqui está errado. Quando a gente ficar velho, esse leitor fala, larga, tá? E aí vai dando alterações que podem ocasionar alguns problemas. Se as alterações são muito graves, pode ocasionar o câncer. Por isso, quem toma sol aí, fica fritando no sol, pode ser que tenha câncer de pele. Agora, não, quando ficar mais velho, porque aumenta os riscos disso, tá? Desse erro no DNA. Aqui eu coloquei essa tirinha mínima. Qual é o sentido da vida? Simples, 5 linhas para 3 linhas. Quê? Nerd pra caramba, né? O que acontece? Seu DNA, ele é virado, tá? Para ele se encaixar, ele vira para ter o encaixe. Então, ó, aqui é a estrutura 5 linhas e vai terminar com 3 linhas. Então, aqui, os 5 linhas se liga ao outro e fica de ponta cabeça. Quando o DNA abre para duplicação, e isso que é o interessante, sempre vai ser nesse sentido, de 5 linhas para 3 linhas, de 5 linhas para 3 linhas, eternamente forever. Então, esse é o sentido da vida. Se interromper isso, não tem mais células novas, não tem mais vida. Ok? Nossa, que piadinha nerd, né? Vamos lá, para encerrar, não deixar vocês com gosto amargo dessa piada horrível. Isso é um clássico, tá? Para pedir para você completar a fita de DNA, tá? Então, quando a gente falou lá, a Gal Costa, é exatamente isso, C com G, tá? T com A, C com G, G com C e A com T. Ai, mas é ridículo. É mais assustador que algumas pessoas ainda erram. Espero que depois dessa aula ninguém mais erre essa sequenciazinha básica de complementos de bases nitrogenadas. Foi um prazer estar com vocês. Espero vê-los na próxima aula. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam. Se gostaram, dê um like. Obrigado a todos e até breve.